Quem compra terra não erra. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. Mas será que para a gente ter um bom investimento imobiliário, basta você comprar e esperar a valorização? Então, especialmente se você é um servidor público, saiba que existem 4 requisitos fundamentais para que você consiga investir em imóveis com segurança. Acompanhe esse vídeo até o final e conheça todos eles. Olá pessoal, sejam todas pessoas muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Servidor Independente, um ambiente criado para que nós, servidores públicos, possamos falar sobre liberdade financeira, sobre investimentos, sobre sonhos, por que não, sobre o futuro previdenciário que nos aguarda. Então, esse canal é um espaço para você. Se você é servidor ou servidora pública e tem receio quando pensa para o futuro, tem dúvidas sobre como estar presente no seu processo de momento e também de perspectivas de futuro quando se trata de dinheiro, esse canal é para você. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe os nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mercado imobiliário. Por que o mercado imobiliário? O mercado imobiliário é um dos setores mais tradicionais de investimento associados, a uma construção de patrimônio no mundo, mas em especial no Brasil, que conviveu durante muito tempo com inflações, períodos inflacionários absolutamente extraordinários. Então, é natural que as pessoas associassem sempre o imóvel com a ideia de segurança. O imóvel, portanto, a ideia de investir em imóveis, em comprar imóveis, sejam eles imóveis não edificados, como lotes, sejam imóveis rurais, é uma cultura do brasileiro e que, de fato, em alguns momentos, em alguns contextos, pode trazer excelentes retornos. Só que muita gente, sem saber exatamente como se aventurar nesse mercado, sem conhecer os detalhes, sem parar para pensar que se tem perfil adequado para esse tipo de investimento, acha que investir em imóvel é simplesmente comprar um imóvel, sem a qualificação necessária, sem a qualificação mínima para isso, e que isso magicamente vai garantir, no mínimo, a preservação do seu capital. E o que a realidade nos mostra, a experiência e o que a literatura nos mostra é que investimento imobiliário, assim como qualquer outro investimento, o seu retorno, a possibilidade de sucesso vai estar muito atrelada à sua capacidade de conhecer aquilo que você está fazendo. Então, não existe uma garantia de que o imóvel é um bom investimento. O que a gente chama de investimento imobiliário, de mercado imobiliário, é muito amplo. Então, para que você transite nesse ambiente com segurança, existem 4 requisitos, especialmente se você é servidor público, existem 4 requisitos que você precisa avaliar se estão presentes na sua vida para que você consiga fazer esse investimento com tranquilidade, com segurança e, acima de tudo, tendo paz de espírito para não ficar excessivamente preocupado com o que vai acontecer com a economia e os desdobramentos, eventualmente, do que aconteça na sua carreira, porque nós sabemos, os servidores públicos têm vantagens e desvantagens quando se refere à remuneração. Nós temos uma remuneração relativamente estável, previsível. Por outro lado, nós não temos ganhos extraordinários como regra, então nós não temos algumas parcelas extraordinárias ou alguns períodos do ano extraordinários como quem está na iniciativa privada porventura tem. Então, especialmente para nós, é importante a gente inserir os nossos investimentos numa perspectiva racional e que faça parte de uma estratégia bem estruturada. Bom, pessoal, então vamos lá ao primeiro requisito para se investir em imóveis com segurança. E esse requisito é ter outros investimentos já pré-estabelecidos com liquidez. Por quê? O imóvel, por melhor que seja a perspectiva de valorização, ele é um investimento que imobiliza seu capital, daí a palavra imóvel. Então, a partir do momento que você, com a sua reserva constituída, a partir do momento que você tem uma disponibilidade para investir, você aloca ele integralmente no imóvel, e ainda que seja uma excelente oportunidade de investimento, ele pode significar para você apuros no curto e no médio prazo. Porque você pode ter necessidades de resgatar aquele capital e, ao não ter outros investimentos com liquidez, e aí vão entrar tanto a reserva de emergência, que em breve vai ter um vídeo sobre ela aqui no canal, ela merece um vídeo específico, mas também uma alocação estratégica de parte do seu capital, parte do seu patrimônio em investimentos com liquidez.
E aí a gente pode estar falando de tesouro direto, de títulos privados, né, CDB, LCA, LCI, né, esses títulos que são emitidos pelas instituições bancárias, sempre até o limite, né, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas você ter esses investimentos com liquidez pode garantir uma tranquilidade muito maior para que você faça um investimento imobiliário sem aquela preocupação de pensar, nossa, se acontecer algo grave eu tenho que me desfazer daquele imóvel e rapidamente aceitar qualquer preço por ele e com isso não só não ter o seu retorno pretendido, mas inclusive perder dinheiro. Então tem uma frase que inclusive meu pai fala bastante, com razão, é muito difícil comprar um imóvel, mas é ainda mais difícil vendê-lo. Então tenha muito cuidado ao imobilizar seu capital em imóveis. Então, na perspectiva de investimento, só faz sentido, e esse é o primeiro requisito, que você invista nesses imóveis se você tem a liquidez em outros investimentos para pensar, poxa, aconteceu alguma coisa imprevista, eu tenho de onde tirar sem ter que recorrer àquele imóvel. O segundo requisito para se investir em imóveis com tranquilidade é conhecer qual tipo de imóvel você quer investir. Os imóveis não são todos iguais. Existem lotes urbanos, existem abordagens que envolvem você comprar imóveis mais antigos, reformar e revender. Existem imóveis rurais, existem apartamentos na planta. Então, você tem uma infinidade de opções para investir em imóveis. No entanto, para cada uma existe um tipo de conhecimento específico, um amadurecimento específico para que você possa dominar aquele assunto. Então, jamais busque investir em vários perfis de imóveis diferentes, né? Você está buscando uma valorização através, por exemplo, de um lote e ao mesmo tempo tem um apartamento para aluguel, né? Se você tem conhecimento acumulado para lidar com as duas coisas, tudo bem, mas a partir do momento que você está lidando com diferentes perfis de imóveis, você vai estar na prática aumentando muito a complexidade da sua gestão. Então, o segundo requisito é defina, portanto, um perfil de investimento imobiliário que vá ao encontro das suas características, que vai falar de acordo com o seu perfil, com aquilo que você acha interessante de investir. O nosso terceiro requisito, e talvez o mais importante, é reconhecer que investimento imobiliário vai exigir seu tempo. Então, não basta você imaginar que vai fazer uma aquisição de um imóvel e ele simplesmente não vai demandar a sua atenção, como, por exemplo, um investimento no Tesouro Direto ou um investimento em um CDB. O imóvel, especialmente algumas classes de imóvel, vão demandar muito a sua capacidade de ter a vigilância necessária sobre aquele investimento. Então, tomemos, por exemplo, um lote. Muitas pessoas compram um lote, elas fazem o investimento naquela determinada região, imaginando um potencial valorização. Só que um lote vai exigir uma manutenção de limpeza, ele vai exigir um acompanhamento, porque você pode ter alguém invadindo o seu imóvel. Então, quando se trata de investimento imobiliário, é fundamental que você compreenda as características daquele mercado e que isso vai te demandar tempo. Então, você quer investir em imóveis, você vai precisar conhecer o plano diretor da cidade, você precisa conhecer a região. E conhecer não é só jogar lá no Google Maps, é de fato frequentar aquela região, viver aquela região e entender eventuais oportunidades que possam existir em determinados locais, determinadas regiões que estão com um crescimento avançado. Você precisa estar atento ao que está acontecendo na sua cidade. Vai abrir um novo hospital, vai abrir algum órgão público, vai abrir nas proximidades algum grande centro de atenção que vai valorizar as propriedades. Tudo isso tem que ser levado em consideração para o investimento imobiliário. E isso nos leva, portanto, a reafirmar que o terceiro requisito, e volto a dizer, talvez o mais importante, é entender que investir em imóvel vai te exigir tempo, não só no processo preparatório para você conhecer bem aquele imóvel, conhecer bem as características da região, conhecer as relevantes informações, inclusive jurídicas, políticas que estão associadas àquela região na qual você pretende investir, mas também, uma vez feito o investimento, a manutenção e acompanhamento disso vai também te demandar tempo. Então, para nós que somos servidores públicos, já temos a nossa atividade regular. Você tem disponibilidade de tempo para investimentos dessa natureza? Você tem tempo para se dedicar a isso? Porque se você não tiver, o investimento imobiliário talvez não seja a melhor opção para você. Então, tenha sempre isso em mente.
E o quarto requisito, pessoal, para que a gente invista em imóvel com segurança, é saber bem por que você está fazendo isso, ou seja, ter uma estratégia bem elaborada. Você pretende investir naquele imóvel porque você quer ter uma renda passiva com aluguéis, então entenda bem por que você está fazendo isso. Você quer investir numa região que tem uma valorização, uma possibilidade de valorização expressiva, então invista com consciência, porque quando você for estruturar a sua estratégia, você vai ter que levar à conta todos esses gastos que vão ser necessários para você manter aquele imóvel até o momento da implementação da sua estratégia, ou seja, até a conclusão do seu plano de investimento imobiliário. Em outras palavras, não basta você agir de uma maneira impulsiva, comprando um imóvel apenas porque você acha que ele tem potencial de investimento. Isso tem que estar documentado, você tem que ser capaz de escrever e explicar para você por que você está comprando, o que você espera daquele investimento e como você vai lidar com as eventuais repercussões, inclusive gastos associados ao imóvel. Muitas pessoas, como eu já disse, compram imóveis, especialmente lotes, e se esquecem, por exemplo, que a nossa Constituição prevê que a propriedade tem que ter uma função social. E como nos desdobramentos, nós temos, por exemplo, a figura do IPTU progressivo, que é um instrumento que o Estado usa para estimular os proprietários de imóveis a dar uma destinação para aquela propriedade e que porventura, inclusive, pode tornar o seu investimento absolutamente pouco rentável, né? Que inclusive pode fazer o seu investimento ir todo por água abaixo, porque os custos de manutenção daquela propriedade podem se tornar maiores do que a perspectiva de valorização que você pretendia, que você acreditava que teria. Bom, pessoal, então hoje nesse vídeo a gente falou sobre esses 4 requisitos fundamentais para investir em imóvel com segurança. O mercado imobiliário é um mercado apaixonante, você pode encontrar diversas oportunidades e você tem N possibilidades de conseguir bons retornos, mas não se esqueça que isso vai ser sempre proporcional à sua dedicação a entender as nuances desse mercado e a se especializar. Ninguém nasce sabendo, pessoal. Então é natural que se você está pensando em investir no seu primeiro imóvel, provavelmente você vai cometer um ou outro equívoco, mas o mais importante é você não adotar uma postura imatura ou uma postura despreparada para lidar com esse tipo de investimento. Então, se você seguir esses 4 requisitos, eu tenho certeza que mesmo que seja o seu primeiro investimento imobiliário, você vai ter um resultado bastante interessante. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal, deixe a sua opinião, se não gostou, porventura tem algum ponto que você acha que pode melhorar, deixa aí também. E se gostou, pessoal, eu sempre peço, compartilha lá no grupo do WhatsApp dos colegas, leva essa informação para quem porventura pode ter utilidade para ela, pode ajudar alguém, algum colega servidor que esteja aí pensando em dar seus primeiros passos no mercado imobiliário, ou até mesmo já seja um investidor mais experiente e que de repente não só ele pode utilizar isso, mas ele pode vir aqui no vídeo e dar alguma dica adicional que vai servir tanto para vocês quanto para mim, porque a finalidade do canal é essa, é que a gente aprenda juntos. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana, tudo de bom, até o próximo vídeo.